1999. Essa é uma creepypasta que eu narrei há muito tempo aqui no canal e muitos de vocês se perguntam o porquê ela sumiu. Eu lembro que quem começou a fazer ela primeiramente foi o dossiê do Felipe, e por ter visto ele fazer e achar a história interessante, eu resolvi fazer também. Hoje em dia eu acredito que é possível você encontrar cerca de uma ou duas partes mais ou menos. Então eu queria relembrar porque eu fiz cerca de 6 ou foi 7 partes e aconteceu um problema para essas partes se tornarem apenas Lost Media. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas como eu não lembro muito dessa história, 1999, eu preciso dar uma introdução, lembrar o que acontecia. Eu lembro algumas coisas de cabeça. Eu resolvi assistir o vídeo da Natália Greco, eu acho que é esse o nome dela. O tenebroso programa infantil do Sr. Ursur, 1999. Natália, se você quiser que eu apague o vídeo, só me avisa, eu apago, não me dá strike, por favor, beleza? Bom, vou utilizar do vídeo dela pra gente poder relembrar o que acontecia na história, dar detalhes do que eu for lembrando aqui, e eu vou explicar pra vocês também o porquê que eu tive que apagar a história e porque ela se tornou Lost Media. Pelo menos Lost Media do meu canal até a 6ª parte. Mas eu acredito que a primeira e a segunda não tenha problema. Vamos lá. Um programa chamado Porão do Sr. Urso passava na TV de várias famílias durante o ano de 1999. Os episódios sempre tinham a mesma dinâmica. Um homem vestindo uma fantasia de urso, recebendo um novo visitante em seu porão todos os dias. E os visitantes eram sempre crianças. E o público? Também apenas crianças. E o que é ainda mais perturbador que isso é que esse programa parecia passar despercebido pelo público adulto, uma vez que nenhum dos pais das crianças que assistiam o Porão do Sr. Urso sabiam da existência desse conteúdo. O cenário em que se passa, o porão, era escuro e iluminado apenas por uma lâmpada a óleo sobre a mesa. A minha gatinha nas minhas costas aqui. Tchau, Kitty. Posso devolver minha almofada agora? Obrigada, viu? Obrigada por permitir Tchau, que eu Kitty. sente reto. Sim, eu tava falando tudo isso com uma gata nas minhas costas. E o Sr. Urso ficava cantarolando uma música que, pra deixar a situação mais esquisita ainda, nem dava pra entender direito porque o som da sua voz saía abafado graças à máscara. Às vezes ele brincava de esconde-esconde com essas crianças que visitavam ele e os episódios sempre acabavam com elas escondidas no armário e ele na contagem. Sempre acabavam antes desse homem as encontrar. Certo dia o Sr. Urso olha diretamente pra câmera e faz um convite pro público que o assiste de casa. Pro seu público infantil. Ele pede para que todo mundo envie cartas para ele e vá o visitar. Você já pensou em ser uma estrela de cinema? Já pensou em aparecer na TV? Para as crianças que acompanhavam o programa sem entender direito o que acontecia lá, afinal elas não tinham maturidade para isso, aquela pareceu uma ótima oportunidade de participar de uma brincadeira que elas viam na TV. 10 anos depois, o protagonista da nossa história, o jovem Elliot, lembra do ano de 1999, lembra de assistir esse programa e como ele quase foi uma das crianças que foi visitar o Sr. Urso. Então ele faz um post na internet contando do fim que elas levaram e resolve, se meter onde talvez ele não devia e investigar mais sobre o caso. Ótima introdução, me trouxe bastante nostalgia de algumas coisas já. Mas vamos imergir na história dela. Um fato interessante é que na hora que ela começou a contar já me veio aquele começo na cabeça. O ano era 1999, eu estava caçando Pokémon na TV e o meu pai deixou uma TV no meu quarto e do meu quarto caçando os canais eu encontrei com esse programa. E é muito da hora porque é um programa que só roda em Caledon. Caledon é tipo uma parte lá do Canadá É do Canadá, né? É uma parte do Canadá. Tem Caledon ali, então o programa só ronda pelaquela parte, ou seja, provavelmente ele está sendo transmitido dali. Só para crianças dali. É muito louco. Vamos lá. Eu sei que eu prometi que a próxima creepypasta ia ser borrasca, mas... Quem sabe, assim como existe uma lenda, de um monstro em borrasca, que a gente não sabe se existe ou não, eu falar que vou trazer borrasca pra cá, pode ser também uma lenda que vocês não sabem se vai se tornar realidade ou se só vai ser isso mesmo.
uma lenda. 1999 é uma creepypasta postada lá em 2009, em inglês, mas ela é tão famosa que existe uma versão traduzida e abrasileirada. Tem uma hora que eles até mencionam o SBT e o programa do Ratinho. Como sempre, eu vou deixar tudo Essas versões eu não conheço, interessante. na descrição. Tem umas traduções meio erradas nesse texto. Eu fui batendo com o original e corrigindo algumas coisas, porque tem alguns sentidos que traduziram errado, assim. Eu sei disso porque I speak English very well. I speak English, you know, so well. Very good. Além Very disso, good. tem umas partes do original que não tem na traduzida, então eu tentei trazer a história completa pra vocês. Se vocês forem ler a tradução, vocês vão perceber que tem umas coisas faltando. Pelo jeito, existem duas versões dessa creepypasta. A original foi deletada, mas, né, vocês sabem, internet postou, vai estar aqui pra sempre, não tem como escapar. A galera já tinha salvado e espalhado por aí creepypastas. Será que salvaram as 6 partes? Não teve muita gente que fez as 6 partes. Foi só eu e o Felipe. Será que alguém mais fez as 6 partes e eu não sei? Interessante. Significa exatamente isso, né? De copy-pasta. Você copia e fica espalhando pela internet. Então, na segunda versão que surgiu, eles arrancaram algumas partes fora, mas a gente quer saber o que tava na ideia inicial. Não sei se ficou confuso. Tá muito cedo, gente, tá frio. Hoje não sei se é meu dia, sabe? Eu sinto que eu tô falando tudo embolado. Originalmente, a creepypasta 1999 foi publicada em várias partes, sendo atualizada pelo Elliot por quase 2 anos. O primeiro post foi em novembro de 2009 e o último em abril de 2011. Imagina pra galera lendo isso em tempo real. Sensacional. A expectativa, a espera. Não sei se eles ficaram muito felizes com o final. O bom é que vocês já vão saber tudo de uma vez. Então, se vocês gostarem, foi só uma horinha da vida de vocês. Se vocês não gostarem, também foi só uma horinha da vida de vocês. A trama se passa no Canadá. E pelo que eu pesquisei aqui, ela foi inspirada numa série infantil real da Disney, chamada Bear in the Big Blue House. Eu lembro vagamente de passar aqui no Brasil também, chamava O Urso na Casa Azul. Que bom poder brincar juntinho de você. Ela é centrada no programa fictício que o protagonista, chamado Urso, faz em sua casa junto com seus amigos que são todos fantoches. Eu preciso avisar vocês que todas as imagens que eu usar aqui são meramente ilustrativas, tá? Elas não estavam no post original. Tiveram muitos fãs também que recriaram as fitas que o Elliot descreve no post dele. Então é tudo coisa que fã fez, não são da creepypasta original. Mas eu acho interessante de mostrar pra vocês pra gente ter uma experiência mais imersiva. Última coisa antes de começar a história de fato. Queria dar um recado pra vocês, porque no meu último vídeo eu perguntei se vocês sabiam o que era o cheiro de bosta de vaca perto da minha casa e tudo mais. E eu acho que a resposta correta é do povo que falou: tem caminhão com vaca que passa na rua, em festa, a vizinhança toda. Eu acho que essa é a resposta correta. Agora, tem muita gente falando que eu provavelmente estava confundindo com cheiro de... confundindo. Então tá bom. Vocês não me respeitam, né? Mas beleza. Em novembro de 2009, o Elliot fez seu primeiro post sobre a história. É importante saber que ele tinha 15 anos. Supostamente 15 anos, vocês vão ver que a idade dele é confusa de entender durante essa história. Porque parece que o menino envelhece, assim, anos em meses. É bizarro. Mas supostamente ele começou a escrever tudo isso com 15 anos. Ele não chega a falar a idade dele, só que ele menciona que ele tinha 5 anos em 99. Então a gente imagina que em 2009 ele tem 15, né? Acho que é interessante vocês saberem. Oi. Que ele é só um adolescente, pra ver que é um jovenzinho, sabe, investigando o mistério. Não é a escrita de um jornalista profissional. Bom, começa assim. 1999. Eu era apenas uma criança de 5 anos de idade, no jardim da infância. 1999 é um ano que existe como uma mancha em minha mente. E, por mais que eu tente esquecer, suas memórias jamais desaparecem. Tudo começou com aquela velha TV. É claro que toda vez que eu chegava em casa, minha vontade era de ficar grudada à tela da televisão no canal do SBT até o Chaves começar às 5 da tarde. E o programa do Ratinho que vinha depois disso. O problema... trocava pelo Pokémon e... eu não lembro o que vinha depois do Pokémon. O problema era que o noticiário que meu pai assistia começava às 5h30 e os episódios do Chaves eram sempre duplos, o que significava que eu perderia um episódio por dia, algo que me deixava completamente desapontado. Eu queria falar sobre eles com os meus amigos na escola. Meu pai se cansou de me ouvir reclamar sobre isso todos os dias e resolveu comprar outra televisão. Só que assim, era muito caro comprar televisão nessa época. Não que hoje seja super barato, né? Mas na década de 90 as televisões eram bem menos acessíveis. Então o pai dele falou assim: filhão, em 2024, a maior parte das pessoas nem TV no quarto vão ter, tá bom? Então você
aqui nos anos 90, não vai ganhar o melhor dos aparelhos. Tô aqui um tijolo com antenas, aproveite. Então, Elliot vai pro seu quarto com o seu tijolinho, né? Coloca num canto e começa a mudar os canais. Depois de girar o botão 20 vezes, 20 vezes, ele cai no primeiro canal de novo. Ou seja, só tinha 20 canais. Não tinha muitas opções, né? Era só um tijolo velho, então só tinha 20 canais mesmo. E nenhum É verdade, o nome do canal é Caledon Local 21. É o canal 21 que surgiu do nada, né? um deles incluía o canal que o Elliot queria. O pai dele tinha uma única missão e, como qualquer bom pai, ele completou essa missão com boas intenções e um tantinho de incompetência. Bom X1. Desculpa, gente, esse assunto é meio gatilho pro Marvin, porque ele não tem pai. Ficou chateado que eu fiz essa piadinha com pais presentes, sabe? Tudo que ele queria era um pai que tivesse boas intenções, mesmo com um tantinho de incompetência. Ele queria só ter um pai. Mas você tem uma mãe! Isso não basta? As mães nunca são valorizadas, né? Quando eu morrer... Então o Elliot começa a girar o botãozinho, né? Passar por vários canais meio... E pensa em voz alta. Saudades do que eu não vivi com o TikTok. Isso daqui tá uma merda. Por que eu nasci nos anos 90? Até que ele acaba parando no canal 2, que é o TVO Kids, e deixa lá por meses. Certo dia, ele resolve dar mais uma chance ao seu tijolinho, começa a girar o botão, chega no 20, já sabe, né, que vai dar no 1 de novo quando ele girar mais uma vez. Caledon Local 21. Canal 21? Ué, isso daqui é novo. O canal chamava-se Caledon Local 21. E mais tarde eu descobri que realmente era transmitido da cidade de Caledon, Ontário, Canadá. Uma cidadezinha de um pouco mais de 50 mil habitantes, vizinha de onde eu moro. O que segue abaixo é uma lista de programas e episódios que eu me lembro de ter visto no Caledon Local 21. Me assusta a riqueza de detalhes em minha memória. Mas acho que coisas como essa... marcam sua mente. Havia apenas 3 programas no canal, provavelmente porque ele só funcionava das 4 às 9. Abril 1999. O Porão do Senhor Urso, episódio 12. Este é um nome muito superficial se fosse usado nos dias de hoje. O programa mostrava um cara vestindo uma fantasia de urso que recebia um novo visitante em seu porão todos os dias. Eram sempre crianças. Era filmado com uma câmera de vídeo com pouca qualidade. A polícia me fez inúmeras perguntas sobre esse programa. Aqui ele não explica sobre esse contato com a polícia, é mais uma sutileza pra gente entender que essa história foi pra um lado macabro. O episódio começava com o Senhor Urso sentado em uma mesa, jogando damas sozinho. Ele ficou lá sentado por um tempo, até ouviu uma batida na porta. A câmera foi então mostrando os degraus até a porta, onde bateram de novo. O Senhor Urso subiu as escadas, abriu a porta e lá estavam 2 crianças. Um era menino e aparentava ter a minha idade, 5 anos, e a outra era uma menina que parecia ter por volta dos 8 anos. O Senhor Urso... Esse é o segundo curta feito. O primeiro é aquele urso marronzinho que a gente vê sentado, e esse é o segundo feito. O segundo ficou muito bom, que no caso é esse que ela mostrou. dançou de alegria com a chegada das crianças e, em seguida, começou a conversar com elas. Pelo que eu me lembro, não era possível escutar nada do que eles diziam. O Senhor Urso então levou as crianças pro porão, que era bastante escuro e iluminado apenas por uma pequena lâmpada a óleo sobre a mesa. Eu realmente não lembro de muita coisa, a não ser ele cantando uma música que eu nem conseguia ouvir muito bem, sabe? Por causa da máscara. O episódio terminava com eles brincando de esconde-esconde, com as crianças escondidas no armário e o Senhor Urso na contagem. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Não dá pra saber o que acontece quando as crianças são encontradas pelo Sr. Urso, mas o fato é que essas duas não são mais mencionadas nas lembranças do Elliot. Ele não assistia tantos episódios assim, né? Ele era mais um espectador casual, então pode ser que elas estivessem realmente em outros programas. Não saberemos. A ideia é que não tem só o programa do Sr. Urso, tem outros. Esse aí, se eu não me engano, é o da colher. É o da colher e tem o Bubi, que é o da mão. A ideia de você pensar que o cara fazia essas filmagens e depois transmitia elas numa TV local e, tipo, são filmagens bem simples, como se ele só posicionasse uma câmera e fizesse takes e soltasse, é completamente assustador. E isso que vai deixando a história mais interessante. A colher e a sopa, eu não lembro o nome desse programa. Mas era basicamente isso. Maio, 1999. Sopa e colher. Eu não acho que isso tenha sido realmente um programa. Acredito que tenha sido mais como um filme de curta-metragem. Eu tinha parado de assistir o canal Caledon Local 21 por um tempo, porque eu achava que os programas eram meio estúpidos. Além disso, Pokémon tinha mudado de horário e agora passava às 4h30 e às 5. Eu não me lembro de muito, mas o programa foi filmado em um porão semelhante ao que foi usado pelo Sr. Urso. A coisa toda durou cerca de meia hora e achei estúpidas algumas cenas. Como o homem que a colher persegue a sopa, tentando comê-la. No final, vemos uma mesa e cerca de 7 crianças sentadas ao seu redor, cada uma com uma tigela de sopa diante delas. O homem da câmera, em seguida, segura a lata de sopa em frente das crianças e diz: Colheres prontas? Então, a filmagem acaba. Julho, 1999. Era verão e eu não assisti o Canal 21 há um bom tempo. Até que um dia, fui dormir na casa de um amigo e decidi verificá-la novamente. Meu amigo tinha ganhado uma TV para o seu quarto como presente pelo seu 6º aniversário. Por isso ficamos acordados até muito tarde. 9h30 para nós, na época, era muito tarde, tá? E assistimos a televisão. Gente, o que essas crianças estão tudo ganhando TV? Eu sou dessa época e não tinha essa palhaçada não, viu? Foi quando me lembrei do Canal 21 True. e mostrei pro meu amigo. Decidimos ver se ainda estava transmitindo e, para nossa surpresa, estava. Eles devem ter mudado o horário da programação. O Porão do Sr. Urso, episódio 23. Ou seja, uns 10 episódios depois daquele primeiro que o Elliot viu. Esse episódio foi divertido pra mim e pro meu amigo, principalmente porque tinha palavrões. No entanto, quando eu penso hoje nesse episódio, percebo que algo muito errado devia estar acontecendo quando ele foi filmado. Começa com a imagem da câmera deitada, de lado, enquanto gravava o Sr. Urso subindo as escadas para a porta do porão. A câmera apaga por cerca de 1 segundo antes de ligar de novo, na posição vertical correta da imagem na tela, e de frente para o Sr. Urso. Havia também um garoto falando com ele, que parecia ter cerca de 11 ou 12 anos. Ele ficou conversando com o Sr. Urso por um tempo, mas eu não conseguia ouvir muito bem. A câmera continuava sendo aquela de baixa qualidade. Até que a criança começou a levantar a voz. O garoto estava dizendo que já era tarde e sua irmã devia ir para casa. Dava para ouvir vozes no fundo. Ao que o Sr. Urso dizia: Sai fora, porra! Você não foi convidado! Com uma voz profunda abafada pela máscara de urso. Lembro do meu amigo e eu olhando um pro outro e rindo com a menção do palavrão. E aí, o episódio ficou ainda mais estranho. O garoto começou a subir as escadas antes de se virar e dizer que chamaria a polícia. Neste momento, o Sr. Urso começou a correr em direção a ele, que corria e gritava também. A câmera, então, corta a imagem. E este foi o final do episódio. O canal entrou em tela estática pouco depois. No episódio 12, a gente tem um menino e uma menina de mais ou menos 4 anos. E agora, no episódio 23, depois de um tempo, temos de novo uma menina e um menino. E o que a gente sabe nesse novo episódio é que os dois são irmãos e o menino tem mais ou menos uns 12 anos. E assim, apesar de ter passado pouco tempo entre essas duas transmissões, pode ser que esses episódios tenham sido gravados durante os anos, né? E passados só agora. Agora em 99, né? Anos. Pode ser filmagens. A ideia que eu peguei da história na época que eu me lembro, que era filmagens que um cara fez a série de anos e depois ele simplesmente começou a transmitir essas filmagens nesse tal canal. Eu acho que pode ser isso. Realmente existe a possibilidade, né? Agora, na minha opinião, uma criança que ficou dos 4 aos 12 anos presa não estaria mais falando de chamar a polícia. Ela teria, infelizmente, se adaptado a realidade dela. E aí eu não sei qual possibilidade é pior. As duas são horríveis. Eu sei qual opção é pior. As duas opções são piores. Uma criança que ficou presa por anos ou uma nova criança que foi presa também.
horrível de qualquer forma. Agosto, 1999. Em agosto eu fiquei curioso pra ver o porão do Sr. Urso. O último episódio que eu vi do Sr. Urso era muito estranho e tinha palavrões. O que também me fez pensar que o programa era feito pra adolescentes. Por isso, coloquei no canal pra assistir enquanto meu pai estava ocupado. O porão do Sr. Urso, episódio 28. Aparentemente, esse episódio foi passado na TV durante todo o mês de agosto. Foi muito estudado pela polícia. O capítulo inteiro foi apenas o Sr. Urso sentado em uma cadeira falando pra plateia. Olá, crianças! Vocês querem visitar o meu porão? Se vocês quiserem, por favor, me escrevam uma cartinha neste endereço. A tela, em seguida, foi transferida para uma tela toda branca com letras multicoloridas contendo o endereço. E assim permaneceu todo o resto do episódio. E adivinha o que o Elliot fez? Mandou uma carta pro Sr. Urso. Ele era só uma criança curiosa, assim como todas as outras que assistiam esse programa. Ele consultou o pai dele antes de enviar, né? Porque criança não sabe enviar carta. Pelo menos eu acho que criança não sabe enviar carta, né? Não deveria saber. Porque eu era uma criança bem criança mesmo. Eu escrevia cartas também pra enviar pros meus amigos. Quando eu mudei de São Paulo pra minha cidade de hoje, eu conversava com os meus amigos por cartas. Aí eu, né, dava carta pra minha mãe e falava, te vira. E aproveita e já troca minha fralda. Mas, Natália, você não usa fralda há anos. É. Você pode devolver a carta, mãe? Porque eu tô precisando de papel. Só que quando eu era criança, eu conheci uma criança também que... Quando eu era criança, eu conheci uma criança. Quando eu era criança, eu basicamente só conhecia crianças mesmo, então faz sentido. Mas quando eu era criança, eu conheci uma criança que com 8 anos de idade ia sozinha no supermercado. Então, assim, cada criança tem um nível de criancice, né? A Lari, por exemplo... O senhor roludo. Nessa idade, já tava tacando fogo no sofá. Então, cada criança com seu nível de criancice. Vai ver, tem criança que sabe enviar carta. Enfim, o pai do Elliot resolve enviar essa carta, porque ele não vê nada demais nisso. Ele achava que era um programa legítimo mesmo, sabe? Tipo, tava passando na TV, deve ser um programa legítimo. Ele nunca tinha parado pra assistir o conteúdo em si, saber do que se tratava. Seria tipo eu pedir pra enviar uma carta pro Nino no Castelo Rá-Tim-Bum. Minha mãe super teria deixado. Agora, minha mãe também sabia exatamente o que eu tava assistindo, né? Cadê a mãe desse moleque? Ai, será que ela morreu? Ele nunca menciona a mãe dele no texto. Não vou ficar falando muito sobre o assunto, pode ser delicado, né? Então, eu escrevi uma carta com a minha melhor letra e acho que acabei dizendo, sei lá, que eu queria muito conhecer o Sr. Urso. Meu pai enviou a carta pro endereço que foi informado naquele episódio. Demorou cerca de uma semana pra eu receber uma resposta. Tinha até hoje a carta, que recebi no dia 15 de agosto de 99. A carta dizia... Querido Elliot, muito obrigado por sua carta. Eu adoraria ter você aqui no meu porão. Nós iríamos brincar, ver filmes e fazer uma fogueira durante um acampamento no meio da floresta. Venha à minha casa em... A polícia cortou esse endereço. Caledon, Ontário, Canadá. Espero muito poder me divertir com você. Com amor, Sr. Urso. Eu não consigo acreditar. É verdade, as cartas sempre terminavam com o amor, Sr. Urso, que deixava mais macabro. Eu tô prestando bem atenção em cada detalhe dessa história porque eu esqueci de falar no começo, mas existia uma possibilidade dela ser real e eu vou explicar isso. Tá, que meu pai nunca achou isso esquisito. Ele até me levou na casa desse cara. Depois disso é quando a polícia se envolveu. Eles tinham perguntas intermináveis, fotos de crianças aterrorizadas, florestas, etc. É por esta razão que estou escrevendo esse blog. Aquele psicopata e seus amigos ferraram a vida de algumas pessoas naquela época. E parece que agora... ele tá tentando entrar em contato comigo novamente. Por isso, tudo que rolou com a polícia está voltando à minha mente. E tudo que rolou em 1999, mais de uma década mais tarde, está acontecendo mais uma vez. E assim, acaba o primeiro post que ele fez sobre o caso. A partir de agora, a gente vai ver só atualizações que ele foi, né, trazendo aí conforme os meses foram passando. A próxima atualização foi no dia 14 de novembro. E aí ele conta que muita gente entrou em contato com ele, né, por e-mail, pra pedir pra ele elaborar um pouquinho mais. Pra surpresa de absolutamente ninguém, esse programa tinha realmente sido feito com a intenção de atrair crianças pra casa do Sr. Urso. E, infelizmente... funcionava muito bem. Meu pai realmente me levou até Caledon, no endereço que o Sr. Urso informou na carta. A casa ficava fora da cidade, em campo aberto, terras agrícolas. Ainda me lembro daquele lugar. Era uma casa velha de fazenda, que parecia ter sido construída antes dos anos 1900. As janelas estavam todas fechadas com tábuas e tudo parecia estar em ruínas, conforme fomos
Peraí, isso aqui é importante. Vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Ó, a gente sabe que Caledon é basicamente nesse pedacinho aqui. Onde pode ser uma área mais... terras agrícolas e campo aberto. Terras agrícolas e campo aberto. É difícil saber se a gente ativar esse tipo de coisa aqui. Talvez seja pra cá. Não, Caledon Bricks Work. Vamos olhar os 4 pontos de Caledon um pouco mais próximo. Aqui parece ser mais cidade. Aqui parece ser terras agrícolas. Bolton Drawway System. Drywall, que drawway. Terras agrícolas. Pode ser que seja por aqui. Aqui tem cara de ser residencial. Aqui tem cara de residencial também. Aqui não parece ser habitável. Não, terras agrícolas. Parece campos. Será que é isso aqui? Dá pra dar uma olhada melhor se a gente for, por exemplo, para essa rodovia aqui? Não, são florestas só. Somente campo aberto e terras agrícolas. Talvez, pode ser por aqui, hein? A gente tem dúvidas ainda. Pode ser tanto aqui, nessa parte de Caledon, perto da Lake Forest. Ou pode ser nessa ponta aqui de Caledon. Cadê? Aqui. Vamos dar uma olhada nessa ponta aqui melhor. Aqui é só floresta mesmo, não parece ser terras agrícolas. Apesar que Caledon inteiro é assim, né? Que é isso? Uma casinha assim no meio do nada, entre aspas, é meio... É uma igreja? É uma igreja? Que doideira, né? Pode ser aqui também, hein? Bom, temos duas opções. Caledon é basicamente um quadrado bugado. A gente pode acreditar que seja por aqui nessa área ou por aqui nessa área. Ok, vamos voltar pro vídeo. Da cidade, em campo aberto, terras agrícolas. Ainda me lembro daquele lugar. Era uma casa velha de fazenda, que parecia ter sido construída antes dos anos 1900. As janelas estavam todas fechadas com tábuas e tudo parecia estar em ruínas. Conforme fomos caminhando até a casa, lembro que meu pai checou o endereço várias vezes, olhando ao redor com descrença. Então, a porta se abriu. Eu esperava que fosse o Sr. Urso nos recebendo, mas fiquei surpreso a ver um policial surgir na porta. O oficial começou a falar com meu pai, enquanto eu rapidamente perguntei se era a casa do Sr. Urso. O rosto do policial encolheu-se um pouco e ele murmurou: "Ai, Deus." Ou algo parecido. Ele começou a falar em voz baixa com meu pai e eu não conseguia ouvir, mas mesmo assim, meu pai me disse para ir pro carro imediatamente. Então, nós simplesmente fomos para casa. Meu pai ficou calado durante todo o percurso. Eu senti que algo estranho tinha acontecido. E não adiantou perguntar o que tinha acontecido, o pai do Elliot não queria contar pra ele, né, por razões óbvias. E como o protagonista era só uma criança, ele acabou se esquecendo bem rápido de tudo. Um dia, uma vaga memória do Canal 21 voltou pro Elliot e ele perguntou pro seu pai, né? Meu, lembrei de um canal esquisito aqui. O pai dele já corta ele falando: Não. Coisa da sua cabeça, filho. Não existiu nada disso, não. Foi só anos depois, quando o Elliot tinha uns 13 anos, assim, mais ou menos, que ele descobriu toda a verdade. A memória do Canal 21... acendeu assim na sua cabeça e agora que ele tava mais velho, ele sabia que era real, que não era só imaginação. Então quando ele pergunta pro pai, o pai, né, fala: bom, não tem mais como escapar, né, vou ter que contar. Até porque melhor sair da boca dele do que o menino ficar noiado, pensando: será que eu tô inventando, será que não? Melhor contar o que aconteceu, porque também ele podia, né, dar uma pesquisadinha assim na internet e ver um monte de notícia horrível sobre o caso. Podia ser um pouco traumatizante, né? Melhor o pai direcionar ele um pouquinho. Caledon Local 21 foi um canal de TV da região em Peel, de Ontário, Canadá, que transmitiu... Em Peel? O que seria Peel aqui? Caledon, Peel. Regional Municipality...
Pera aí. Volta aqui, Caledon. Não mostra exatamente onde é. Aqui. É por essa área. Então a gente tá certo. Nós estamos certos, na verdade, né? Legal, interessante. Realmente, é por essa área aqui, ó. Transmitiu programas entre outubro de 1997 e agosto de 1999. Ele era todo feito numa casa em Caledon, a que eu visitei, por um homem que não era conhecido por nenhuma outra pessoa da cidade. O canal estava disponível apenas em televisores mais antigos, porque o sinal só era alcançado por aquelas velhas antenas sobre a TV. As frequências eram menores. O homem criou todos os programas do canal, todos os quais eram espetáculos para crianças. Ele era o Sr. Urso e ele era um misterioso cinegrafista também. A verdadeira razão dele criar o canal era mais perturbadora do que foi originalmente pensado. Como você deve ter adivinhado, ele sequestrou as crianças e os manteve sob cárcere privado no porão. Mas, enquanto a maioria das pessoas achava que ele era um molestador em série de crianças, ele, na verdade, queria usar as crianças para outra finalidade. O dia que eu cheguei na casa, o homem havia fugido de lá na noite anterior, um dia antes da polícia iniciar as investigações. Eu não era o único que estava assistindo. Depois disso, ele fica uns dias sem postar nada, e a segunda atualização vem no dia 2 de dezembro de 2009. O Elliot resolve usar esse post só pra responder umas perguntas que ele tava recebendo bastante, só que antes ele solta uma bomba rapidinho e depois não toca mais no assunto. Em outubro, um mês antes dele fazer o primeiro post, ele foi visitar a casa do Sr. Urso. Quando ele chegou lá, outras pessoas eram os donos, né? Eram duas mulheres que usavam o lugar para uma creche. E aí, segundo as palavras do próprio Elliot, nossa, que irônico. Na minha opinião, não é irônico, não. Irônico normalmente envolve, né, uma piadinha, uma risadinha. Se não soa adequado usar aquela figurinha, era ironia? Não é ironia. Coloquem isso na cabeça de vocês toda vez que vocês falarem alguma coisa e falar, engraçadinho. Se não casa com a vibe dessa figurinha, não é ironia. Eu diria que tá mais pra, nossa, que coincidência perturbadora. Isso devia ser proibido. Enfim, ele não toca mais nesse assunto. A gente não sabe se ele foi conversar com as donas, né? Perguntar, gente, vocês sabem quem que tinha nesse espaço aqui? Talvez, né, não seja uma boa ideia o que vocês estão fazendo. Pode ter umas vibes meio ruins. E ele também simplesmente não volta num assunto que ele abriu lá no primeiro post e que, chamou bastante minha atenção. Mais de uma década mais tarde, está acontecendo mais uma vez. Quer elaborar um pouquinho mais sobre isso, Elliot? Porque você vai responder várias perguntas agora, mas essa pergunta, que é a mais importante de todas, passa reto na sua cabecinha, né? Passou reto. E quando ele diz também... É por esta razão que estou escrevendo esse blog. Aquele psicopata e seus amigos ferraram a vida de algumas pessoas naquela época. Seus amigos? O Sr. Urso tinha amigos? Em nenhum momento dessa creepypasta, eles falam sobre os amigos do Sr. Urso. Então, o que foi isso? Será que o Sr. Urso não tinha vozes na cabeça dele? E esses são os amigos? As vozes são os amigos que a gente fez pelo caminho. E ele tá tentando entrar em contato com o Elliot. Basicamente essa aí é o programa, né? Cada programa tinha um personagem, como tinha o Bubi, como tinha a colher, como tinha a sopa. Então esse seria o Sr. Urso e seus amigos. Exatamente? É isso? Como assim? O Bubi é uma mão assim, ó, tá? O Bubi é uma mãozinha assim que brinca com uma lata de tomate. Você não vai elaborar mais? Pelo amor de Deus, quem que deixou adolescente escrever? Existe, né, uma teoria de que o autor também era adolescente, o autor real também era adolescente, e eu acho que faz sentido porque tem muitas perguntas aí que vão surgindo que não são respondidas. Às vezes, ele também solta umas coisas aleatórias, assim, como se a gente estivesse na cabeça dele e fosse entender. Mas, às vezes, ele explica depois. Então, eu acho que, realmente, se o autor não for um adolescente, ele fez um bom trabalho fingindo ser um. Daqui a pouco... Isso é muito interessante, porque ainda aumenta mais a tese que eu tô tentando buscar de que o caso é real. Mas vamos lá. Ele vai falar, um amigo do meu pai arranjou isso, não sei o que lá. Amigo do seu pai? Que amigo? Que amigo, Elliot? Mas aí ele explica um pouco depois, calma. Essa forma dele escrever as coisas deixa a gente mais curioso, apesar de me dar um pouco de
ódio também me deixou mais curiosa. Pergunta: quem mais assistiu o Caledon Local 21? Resposta: eu sei que outras pessoas assistiram com certeza, incluindo aquelas que faleceram na casa. Depois de algumas pesquisas no Google, eu encontrei algumas pessoas nos fóruns Newseeker que discutiam programas do Caledon Local 21. Eles falavam sobre os programas infantis que eu assisti, mas também de outros 2 programas que eu nunca tinha visto. Um usuário chamado agora. Eu Sou Vida Real parecia conhecer todos os episódios dos programas transmitidos no canal 21. Aqui estão 2 que eu nunca tinha ouvido falar: Anjo Caído e A Vida. Eu Sou Vida Real o descreveu como um show bem chato sobre um cara divagando na frente da câmera sobre como devemos agradar a Satanás e apaziguá-lo. Antes Esse Anjo Caído eu não lembrava. que seja tarde demais. Pinte com a alma. Eu Sou Vida Real e outro usuário chamado Sig92 estavam discutindo sobre esse programa. Eles descreveram como sendo parecido com a Bruxa de Blair, uma vez que consistia no cinegrafista vagar em torno de uma floresta durante a noite sem fazer nada particularmente interessante. Eu vou procurar a conversa de novo para postar o link. Pergunta: onde está o Sr. Urso ou o cara que vestia a fantasia? Resposta: se eu soubesse, já teria dito antes. Eu não tenho a menor ideia de onde esse cara tá. Se ele tá vivo ou morto, espero que morto. Quando eu me encontrar com o amigo do meu pai de novo, perguntarei a ele sobre isso. Talvez eu possa obter uma resposta mais definitiva. Pergunta: o que o Sr. Urso fazia com as crianças? Resposta: essa é a pergunta mais frequente que eu recebi. Descobri isso em outubro através de um amigo do meu pai, que é oficial regional aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que vivia o papel do Sr. Urso levava as crianças para fora da casa e ia para a floresta nas proximidades. O que ele fazia lá? A polícia não sabe exatamente ao certo, mas 16 corpos carbonizados de crianças na idade entre 4 e 13 anos foram encontrados em uma vala profunda de 4,5 metros por 4,5 metros, aproximadamente, dentro da floresta. Ritual? O amigo do meu pai não quis entrar em detalhes, mas eu vou encontrar ele na próxima quinta-feira, então talvez consiga adquirir mais informações. O Elliot Legal, não falou. finaliza o post agradecendo todo Não mundo falou sobre o Bubi ainda. O Bubi não é só Não, o Bubi não é só a memória da minha mente, eu lembro. Tem que falar sobre o Bubi. que se interessou pela história dele e que ele vai continuar pesquisando mais, porque é o direito dele colocar um ponto final nisso tudo. Um mês depois, no dia 14 de janeiro de 2010, temos a 3ª atualização. Ele começa dizendo: mal sumiço aí, galera. Meio que fiquei sem tempo de descobrir mais nada, então resolvi só não aparecer. Ele vai fazer muitas vezes isso, tá? Vai. Já adianto vocês. Então imagina pro povo lendo na época. Pra gente tanto faz, né? Pode sumir, Elliot. Pra mim não faz diferença, eu sou do futuro. Aí ele conta que quando ele finalmente teve um tempinho, porque ele é um cara super ocupado, ele adora relembrar todo mundo disso, mas quando ele teve um tempinho, ele continuou indo atrás da história e coletou algumas informações. O Elliot costumava ser babá das crianças do seu vizinho, que se chama Anthony Polo. Aí ele foi bater um papo, né, com vários vizinhos, acabou conversando com esse Anthony Polo e descobriu que ele costumava morar lá em Caledon, nos anos 90. Perto da floresta em que morava o Sr. Urso. Ele não ia conversar com o amigo do pai dele, que é ex-policial? Não? Então Falha tá no bom. roteiro. Paulo conta que ele trabalhava como artesão em casa e às vezes ele dava uma escapadinha pra floresta pra... E aí, em 1997, uma certa noite, ele começou a escutar barulho de crianças vindo lá de dentro da floresta. Só que não foi só uma noite, isso começou a se repetir. Várias noites ele ia e escutava o barulho das crianças. Tem uma hora que ele resolve investigar o que está acontecendo. Por preocupação, barulho de criança à noite vindo da floresta, sempre se repetindo, você fica preocupado. Não é o caso do nosso maconheiro. Ele ficava irritado com o som e resolveu investigar para ir falar pro povo, viu? A galera tava atrapalhando o momento de paz dele, né? Olha, vou falar em nome de todos os maconheiros. A maior parte deles são gente boa, tá bom, galera? Não vamos deixar isso daí estragar a imagem... Quase que eu falo a nossa imagem. A imagem deles. Em nome da Associação dos Maconheiros, não deixem esse cara estragar a imagem da associação, tá bom? Ele descreveu como a cena toda parecia quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças, ele estimou de 13 a 17 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira em chamas. Com eles, havia um único adulto. O Paulo conversou com o homem, observando sua aparência desleixada e incomum, como a de um viciado em crack, e perguntou o que ele estava fazendo na floresta com as crianças. O homem disse que eles estavam em um acampamento e que eles faziam isso com frequência. O Paulo não suspeitou de nada.
Caledon é uma das províncias com as menores taxas de criminalidade do Canadá e simplesmente deixou por isso mesmo e pediu que fossem um pouco mais silenciosos. Em seguida, o Polo fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca respeitaram seu pedido de moderação. Pelo contrário, por vezes, ele ouvia as crianças cantando alto em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou em conversar com o homem de novo, já que estava de mudança de qualquer forma. Eu disse ao Polo que aquele homem provavelmente era o proprietário da Caledon Local 21. Mas ele duvidou. Disse que soube por vários outros moradores da região que esse homem em particular estava se mudando para Pickering, que é uma cidade próxima de lá. Pickering. Vamos ver onde é essa Pickering. Pickering é ao lado, né? Estranho. Tá se tornando cada vez mais um tipo de ritual, né? Isso daí é o Polo tentando se convencer com uma desculpa, né? Talvez seja mais fácil pra ele acreditar nisso do que simplesmente pensar no fato de que ele ignorou um homem bizarro com um bando de criança à noite numa floresta. Será que essa falta de desconfiança era um negócio dos anos 90? Ou, sei lá, um negócio do Canadá? Porque eu não consigo imaginar isso rolando aqui no Brasil, nem nos anos 90. Eu acho que a gente é muito enxerido, sabe? Se fosse um cara brasileiro, vocês não acham que ele já teria comentado com alguém? Mesmo que ele não tivesse feito nada, ele não teria comentado? E a notícia já teria caído na boca das veinhas que fica de plantão, sabe? Com as cadeirinhas de praia na rua. E elas teriam ido lá ver o que tá acontecendo, vocês não acham? Eu acho que sim. Não sei se eu confio muito no poder da fofoca aqui no Brasil. Aqui está o que eu sei até agora. O homem levava as crianças para a floresta regularmente para acampar. A fogueira que o Polo descreveu pode ter sido feita no local onde a cova com os corpos das crianças foi encontrada. As crianças que o Polo viu naquele dia provavelmente eram as que foram encontradas mortas. O homem mudou-se para Pickering, uma pequena cidade a leste de Toronto. Vou discutir isso tudo com o amigo do meu pai, o ex-policial, e ver se isso corresponde com qualquer coisa que a polícia sabe sobre o caso. Também quero saber se ele sabe algo mais sobre o que foi exibido no Canal 21. Eu confesso que eu fiquei meio irritadinha com essa parte, mas tudo bem. Vamos para a próxima atualização, né? A quarta, que veio lá no dia 10 de fevereiro de 2010. Ele começa falando: galera, tenho ótimas notícias. Aquele amigo do meu pai explanou tudo. Infelizmente, a polícia não tem muitas informações sobre o crime e nenhum único suspeito. Mas eles tinham coletado fitas de videocassete que ficaram para trás na casa do Sr. Urso. Fitas que continham os programas. Então, quando o ex-policial e o Elliot se encontram, o adulto resolve levar o adolescente para uma delegacia assistir essas fitas. Eu acho que eu não disse muito sobre ele ainda, mas o nome do amigo do meu pai é Mitchell Wilson. Um cara muito legal. Ele parece entender a minha sede de conhecimento sobre o que aconteceu no final dos anos 90 naquela casa. Ele acha que foi errado meu pai ficar tanto tempo sem me dizer nada. Claro, né? Bora contar pra uma criança as atrocidades todas dessa história. Eu concordo com o pai dele. Que, assim, antes dos 15, não era nem pra ter contado, sabe, disso tudo. Então, eu não sei o que esse policial aí tá dando pitaco. Então, Wilson leva o Elliot pra estação de Davis, que é uma das delegacias que tem as fitas, porque elas ficam distribuídas em várias delegacias da região. Ou seja, não vai ser agora que o Elliot vai ver tudo, né? Ele vai ver apenas uma ou duas. É muito fora da realidade ele poder acessar as evidências do crime. Mas, pra gente que tá acompanhando, é bom, porque a gente tá, né, ganhando mais informações. Agora, pensando na realidade, esse ex-policial devia continuar assim. Aposentado. Pintando com a Alma, episódio 10. Jogando lixo fora. Pintando com a Alma foi um dos programas que os usuários Eu Sou Vida Real e Sig92 mencionaram no News Seeker. Falei com a polícia sobre isso e eles me informaram que 2 episódios do programa foram feitos e transmitidos entre os dias 5 de dezembro de 1997 e 8 de janeiro de 1998. Pintando com a Alma, eu lembro desse nome. Era andando na neve, né? Bem O episódio começava com o cinegrafista vagando por uma floresta. Parecia ser um fim de tarde, pois o sol estava se pondo. O cinegrafista caminhou por uma trilha até chegar a uma área onde havia muito lixo espalhado pelas folhas. A câmera olhou em volta para várias embalagens, garrafas, sacos e caixas, certificando-se de que cada item tivesse alguns segundos de tempo na tela. A câmera então focou em uma única área antes do homem falar. Lembro-me de que ele falou com uma voz muito tímida e calma, e juro que já ouvi isso em algum lugar, como em outro programa do Caledon Local 21.
Eu mal conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas ele falava principalmente como seres humanos são lixo, ou algo que tinha a ver com a salvação estava em limpar o lixo. Nós. Na verdade, aquilo soava muito estúpido, mas mesmo assim, um sentimento de pavor tomou conta de mim. Quer dizer, aquela floresta era possivelmente onde os corpos foram encontrados, certo? O Porão do Senhor Urso, episódio 25. Quando o administrador da polícia trouxe essa fita, eu realmente soltei um "ai, merda" e ri um pouco alto. Claro que ganhei olhares assustados dos oficiais da equipe, mas Wilson explicou a eles sobre a minha experiência com o Sr. Urso e sobre eu ainda possuir a carta que ele me enviou. Como nos episódios anteriores, este incluía um cara vestindo um traje, uma fantasia de urso. O capítulo começa com o Sr. Urso cambaleando até a mesa com uma garrafa de suco de laranja em suas patas. Na mesa, havia 16 pequenos copos de bebidas, tipo aqueles de beber drink de whisky, e também uma pequena garrafa que continha um líquido desconhecido. O Sr. Urso derramou uma quantidade igual de suco de laranja em cada copo antes de abrir a garrafa menor e depositar uma gota do líquido misterioso neles. Em seguida, o Sr. Urso sai da visão da câmera. Escutamos sons mais baixos de fundo e o Sr. Urso volta por trás da câmera. Seguindo ele estavam todas as 16 crianças. Alguns aparentavam cerca de 4 anos, muito pequenas, enquanto outras aparentavam ser quase adolescentes. Isso lembra muito o caso de Jim Jones, que ele fez todo mundo se envenenar e morrer no meio de uma seita, no meio do nada, quando iam capturar ele. À medida que as crianças entravam em cena, o administrador da polícia comentou que este é o único episódio que mostra todas as 16 vítimas. As crianças pareciam bastante contentes, exceto uma que tinha hematomas visíveis no rosto. E ao contrário das outras crianças, ele tinha uma expressão de medo. Esse garoto aparentava ter 11 ou 12 anos, o que me levou a reconhecê-lo. Ele era o garoto que tinha perguntado sobre a sua irmã, que, posteriormente, teve um destino desconhecido no episódio 23, aquele que eu assisti em julho de 99. Quando contei isso ao oficial, ele confirmou que sim, era o mesmo garoto, e que ele também foi destaque no episódio 24, um episódio que foi ao ar somente uma vez, em julho de 1999, às 3 da tarde, e que a polícia ainda não tinha encontrado a fita. O Sr. Urso então começou a cantar uma música sobre frutas cítricas e os benefícios da vitamina C. Eu mal podia entender a letra por causa da máscara. As crianças todas beberam seu suco. O menino do episódio 23 bebeu relutantemente. E o capítulo terminou. Depois de ver a fita em posse da delegacia da estação de Davis, fiquei satisfeito, mas só temporariamente. Eu ainda quero saber a história completa. A polícia continua sempre me dando a mesma porcaria sobre o criador da Caledon 21 ser um pedófilo fetichista, bem como um praticante de estudos ocultistas. Bom, e aí ele acaba dizendo que por hoje é só, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Looney Tunes. Não. Referências a Looney Tunes não nesse canal. Retira o que eu disse. Esse é barulho de uma fita voltando. Ok, vou falar de novo. E aí ele acaba dizendo que por hoje é só isso que ele tem pra trazer pra gente, que ele vai coletar mais informações e depois ele volta. Alguns meses depois, só lá no dia 8 de maio de 2010, que o Elliot volta com a 5ª atualização. Ele diz que ele tirou a sua carta de motorista, então a gente pode chutar que ele deve ter feito 16 anos, né, nesse meio tempo. Lá na gringa, quando você faz 16, né, você pode tirar sua carteira de motorista. E agora que o senhor está habilitado, ele pode fazer coisas que todo adolescente gostaria de fazer com o seu carro, né? Visitar a casa de um serial killer. Então ele resolve, né, visitar a casa do Sr. Urso e a creche não tá mais lá. O lugar está abandonado, com uma placa de ventes bem grande. E isso fez ele pensar que os donos antigos deviam estar animados para se livrar daquela propriedade. Para vocês verem como a energia do local, né, é bem carregada. Eu não ando pela rua vendo placa de ventos e fico pensando, nossa, os donos devem estar super animados pra se livrar disso aí. Mas foi isso que o Elliot pensou. Então, já que a casa parece estar vazia, o que o Elliot faz? Invade. Assim que ele entra, ele já é bombardeado de pensamentos da época que ele foi visitar o lugar, né, com o pai dele. E ele não consegue não pensar que podia ser ele, ele não consegue nem olhar muito ao redor, processar as informações, porque ele só fica pensando, caralho, podia ser eu. Podia ser você e pode ser de novo, né, porque você voltou pro lugar, né, meu amigo? Não sei se foi a melhor das ideias, não. Aí o pensamento dele muda e ele começa a se perguntar o que é que as crianças faziam aqui nesse tempo que elas ficaram presas? Onde que elas ficavam? Elas ficavam
soltas pela casa, elas ficavam presas em algum lugar determinado. E aqui eu fiquei me perguntando como que o Sr. Urso raptava essas crianças, porque muitas delas deviam ir com os pais, né? O Elliot foi com o pai dele, né, por exemplo. Tudo bem que a polícia já tava lá, mas se a polícia não tivesse, o que ia acontecer? Será que o Sr. Urso, quando via que um pai tinha vindo junto, não atendia a porta? Mas aí as crianças que vinham sozinhas deviam ser aquelas que moravam na região, né, pra poder ir a pé. Porque uma criança que morasse em outra cidade ou em outro estado e quisesse visitar o Sr. Urso, teria que pedir carona pros pais. Mas com tanta criança sumindo numa região específica, a investigação não teria começado antes? Ou será que o Sr. Urso raptava crianças também? Tipo, saía com uma van por aí? Não sei. Muitas perguntas e o Elliot não vai esclarecer nenhuma delas. Então, ele começa a olhar ao redor. É claramente um lugar abandonado, muito mal iluminado, com bastante pó. E repara umas caixas de papelão, assim, espalhadas. Como se a pessoa que morasse lá tivesse saído meio que às pressas, no meio de uma mudança. Até que ele vê uma porta de madeira com um cadeado, fechando ela, não permitindo que você fosse ver o que tem ali atrás, né? O que vem na cabeça dele? Deve ser a porta que dá nas escadas pro porão. E finalmente ele faz uma escolha sensata e fala, se tem cadeado é por um motivo, vou sair daqui. E vaza. Não, eu lembro que eu... Nossa, essa parte eu fiquei muito... Mano, você já entrou na casa, por que não entrou? É verdade. Eu não lembrava disso, eu tomei a mesma decepção. Só que ele não vai embora totalmente, né? Ele vai pra trás da casa, pro quintal assim. Porque já que ele tá lá, né? Vão fazer a viagem e valer a pena. Atrás da casa, o campo vazio continuava até chegar em uma densa floresta que se alinhava no horizonte. Eu me perguntei se era a floresta onde os corpos das crianças foram encontrados. Pensei comigo mesmo, foda-se. E segui em frente pra floresta. Ela era estranhamente calma, dava pra ouvir os poucos sons periódicos de um pica-pau perfurando uma árvore distante. Eu cautelosamente fiz meu caminho mais a fundo no bosque, sem me preocupar com o fato de que eu não tinha ideia de onde eu estava indo. Não sei como explicar, mas parecia que havia algo que eu tinha que encontrar. Fui por uma parte mais fina da floresta e avistei algumas pequenas casas ao longe. A casa do Polo passou pela minha cabeça e me perguntei se uma dessas casas era dele. Me aproximei de uma pequena clareira na qual eu podia ver 3 troncos de árvore adequadamente reunidos em uma espécie de semicírculo, mostrando que uma pequena fogueira tinha sido acesa lá recentemente. Ei, cai fora das nossas terras! Essas palavras quase me causaram um ataque cardíaco. Virei para a esquerda e vi 2 pessoas com roupas escuras correndo em direção a mim. Meu pensamento inicial foi correr. No entanto, conforme eles foram chegando mais perto, vi que eram apenas pré-adolescentes, entre uns 13 ou 14 anos, talvez até 12. À medida que se aproximavam de mim, perceberam meu tamanho. Bem, eu tenho cerca de 1,86, enquanto eles não passavam de 1,75. Ai, não é possível, né? Só pra deixar claro, eu não tenho 1,70, tá, galera? Eu sou bem alto e musculoso. Lá vamos nós de novo. Here we go again. Lá vamos nós de novo com o nosso protagonista alto e esbelto. Nós dissemos, cai fora, disse o garoto maior que vestia uma camiseta do Slipknot, obviamente intimidado. Eu mantive minha posição e dei de ombros. O garoto menor, que usava uma camiseta do Metallica, tirou um canivete e apontou em minha direção. Não, você que não quer fazer isso, eu disse em tom sério, engrossando a minha voz, tentando parecer mais durão quanto possível. Tá, voz grossa. Tá bom. Modo pavão, né? Pra ser mais ameaçador. Não. Você que não quer fazer isso. Olha a minha altura, seu baixinho de 1,70. As 2 crianças se retraíram e aquele com a camiseta do Metallica guardou a faca. Olha, cara, nós não gostamos de pessoas em nossas terras. Assim, você pode simplesmente ir? Disse aquele que estava com a camiseta do Slipknot, obviamente intimidado. Eu tô imaginando essas crianças com camiseta de banda de adulto, guardando o canivetinho delas e se tocando que fingir ser um adulto não é a mesma coisa que ser um. E falando pra ele, pô, tio, na moralzinha aí, vai embora. Faz a boa, tio, vai embora. Por favor, tio. Como eu não tinha nada pra fazer na floresta, de qualquer maneira, soltei um tudo bem e me virei pra ir embora. Mas percebi que aquela era uma grande oportunidade. Algum de vocês já ouviu falar de um cara que matou um monte de crianças nessa floresta? Tipo uns 13 anos atrás? Então as crianças se entreolham e falam, todo mundo por aqui sabe dele, sim. E o Elliot, pois é, eu não sou daqui, então vocês podem elaborar um pouco mais? Bom, dizem que ele mora nos esgotos.
O meu irmão mais velho já viu ele uma vez, inclusive. O protagonista, obviamente, não acredita nisso. Ele acha que ou as crianças estão inventando ou é uma lenda, assim, local, sabe? Porque o cara que fez o Sr. Urso, com certeza, já tá muito longe dali pra não ser pego. Mas, já que estamos aqui, não custa nada conferir, né? Então o Elliot pede, né, direcionamento pra esse tal esgoto. Pelo jeito, tinha que entrar num bueiro específico pra chegar lá. Mas o Elliot resolve não checar hoje. Ele coleta essas informações, mas resolve que hoje já deu de explorar. Ele deixa as crianças em paz, devolve as terras delas e resolve voltar pra casa. Pô, tio, obrigada. Obrigada, tio. Um passo de cada vez. Ele também não quer causar tanto num dia só. Se essa história não fosse extremamente enrolada, a gente ia matar dessa creepypasta em 20 minutos. Mas olha pra gente. Sim. Olha onde estamos. Olha o tamanho desse vídeo. Enrolação é o que não falta. 46 minutos, vamos lá. Aqui está tudo que as crianças me contaram em detalhes. O bueiro fica na frente da terra das crianças, na mesma direção que eu estava indo. O esgoto termina em um pequeno rio, onde a água é drenada. Perto dali, há um pequeno parque infantil. Mas pelo jeito, quase ninguém vai lá. O homem supostamente vive no grande tubo que drena a água da chuva. Muita gente costuma ver ele por lá, embora esteja sempre usando uma máscara de urso ou até mesmo o traje completo. Nota, eu não acredito que seja verdade, e penso que seja um mito criado pelos moradores de Caledon. A história não parece plausível, por que ninguém chama a polícia? Esse cara não parece suspeito? Essas e outras questões tornam a história inválida. Enfim, eu visitarei o bueiro, não porque acredite na história, mas porque eu quero uma desculpa pra visitar Caledon de novo. E aí este blog não morre. Sem mais fitas pra assistir, eu não sei mais o que falar. Ah, não, imagina, Elliot, ninguém percebeu que você tá enrolando a gente. Tá enrolando tanta gente que se acender, dá pra fumar. Obrigado por continuar a me apoiar e apoiar o meu blog. Eu sei que muitos estão ansiosos para obter mais informações sobre o que aconteceu em Caledon durante o ano de 1999. E eu farei o meu melhor para continuar minha pesquisa sobre o tema. Fui cortar o cabelo e o cabeleireiro fez cachos em mim. Ai, que cachuda. E estou de óculos porque o meu corretivo tá no final, eu tenho uma festa amanhã, então eu tenho que ser esperta. Eu tenho que economizar o corretivo. Não posso ficar gastando com vídeo, não. Até que... Não tô com tanta olheira. Eu acho que é essa luz é enganosa. Não confio nessa luz, eu tô cheia de olheira. É isso, voltando pra história de terror com criancinhas mortas. Bom, vamos considerar que o que as crianças falaram, as crianças que estão vivas, a gente pode considerar tudo que essas crianças pré-adolescentes que, né, conversaram com o Elliot, tudo que elas falaram são apenas boatos. Que o medo do Sr. Urso foi tão forte na época dos crimes, principalmente porque ele não foi pego, que acabou criando-se uma lenda na cidade sobre um homem fantasiado que vive no esgoto. Uma assombração que aquela região não conseguiu se livrar, mesmo depois de tantos anos. Ou quem sabe era uma pegadinha das crianças pelo Elliot ter, sabe, invadido as suas terras. De qualquer forma, se a gente fosse considerar isso real, ia ser muito tosco. Imagina, um homem fantasiado de urso andando pelos esgotos. Tipo, e todo mundo vê ele e ninguém falou nada. Ninguém ligou pra polícia. Stop! Stop! What the hell, man? It's a YouTube video, you idiot! I know you stole the It's a YouTube video, you idiot! Gosh, I'm a bear! Se fosse um homem estranho que vive nos esgotos, só que não é todo mundo que vê ele, e aí as crianças meio que fizeram essa lenda de que é o Sr. Urso e que ele tá de fantasia, mas ninguém tem muita certeza. Se fosse mais pra essa pegada de lenda urbana, seria muito legal. Agora, o Elliot não vai se aprofundar nesse assunto. Tinha um puta potencial pra ser uma coisa interessante dele talvez conversar com as pessoas da cidade e tentar encontrar esse cara. Tinha tanto potencial. Tinha. Enfim. Mas é só isso que a história apresenta pra gente. Existe um rumor de que existe um homem fantasiado no esgoto e muita gente já viu ele por lá. Ponto. Só que o Elliot acha isso tão absurdo que ele nem vai atrás no começo. Ele sobe por mais 5 meses e chega com uma nova atualização só no dia 7 de outubro de 2010. Eu suponho que todos praticamente devem ter achado que eu estava morto, certo? Felizmente não estou. Mas sério, eu realmente tenho estado muito ocupado nos últimos meses. E um blog sobre algo que poderia ter me matado quando criança está um pouco abaixo da minha lista de prioridades. Eu consigo ouvir a voz de adolescente insuportável e dramático vinda do Elliot. E eu consigo reconhecer de longe
um adolescente chato. Porque eu já fui uma adolescente chata demais. Aí ele conta que ele tava muito ocupado porque ele tava estudando pra faculdade, conseguiu entrar em uma, e aí ele tava, né, se ocupando com estudos universitários, festas e tudo mais. Agora, o Elliot não tinha 16 anos. Ele não tinha 16 anos. Como que ele já tá na faculdade? A gente pode imaginar que ele faz aniversário no começo do ano. Eu tenho explicação pra tudo isso, mas eu tô esperando chegar no seu final. E agora ele já tá com 17. Em 2009, ele tava com 15 pra 16. E agora em 2010, ele tá com 16 pra 17. Passou na faculdade com 17. Faz mais sentido, né? Calma, que ele ainda vai envelhecer bastante tempo, em pouquíssimos meses. Não vai parar por aqui. Ele conta que ele tá fazendo engenharia da computação, tá sendo muito puxado, e aí ele acabou esquecendo do blog. Tá ocupado hackeando pessoas, é isso que vocês fazem, engenharia da computação? É aquela pessoa que bate no teclado sem uma lógica muito certa em filme, sabe? Tá fazendo isso. Se alguém precisar desligar o alarme de um banco na hora de um assalto muito bem elaborado, vocês já sabem quem chamar. Ele conta que, depois de conversar com aquelas crianças, uns dias depois, ele resolve voltar pra Caledon e visitar o bueiro. Só que assim, esse esgoto não era muito parecido com o que as crianças tinham descrito, não tinha nenhum parque infantil lá perto e, na real, não tinha nada demais lá. Não vou nem mostrar nenhuma passagem porque é meio sem graça essa parte. A única coisa que acontece é que tem uma tartaruga lá e ela encolhe quando ela vê o Elliot. Aí ele ri e vai pra casa. Uau, que momento. Enfim, ele também achou bem desinteressante, então resolveu só não postar nada. Ele falou, não tem nada pra contar, vou dar uma sumidinha, né? Vou me ocupar aqui hackeando pessoas. Na verdade, ele tinha esquecido tão intensamente do blog que a gente não saberia o final dessa história, porque ele não ia continuar escrevendo, até que algo aconteceu e reacendeu a curiosidade que ele tinha pelo caso. O blog simplesmente não me parecia importante mais, por favor me perdoem. Pelo menos não me parecia até recentemente. Agora, eu estou interessado no caso novamente. Isso porque, em 10 de setembro, recebi um e-mail vindo deste endereço, returntheb@hotmail.com. Return the bee seria B de bear, urso. Então seria retorne ao U, retorne o U. Engraçadinho esse nome de remetente, né? Bom, fica ainda melhor. Vou copiar e colar o e-mail exato que esse cara me enviou. Caro Elliot, meu querido menino, tenho muitas saudades de você sempre. Oh, como você cresceu. Seus olhos cintilantes continuam os mesmos. Aqueles olhos à procura de aventura. Oh, como pensar neles traz calor para o meu coração de um urso velho. Naquele dia você veio me visitar e eu me senti tão feliz que eu queria sair e colher morangos. Ele me disse que você me procuraria. Ah, sim, ele me disse que você me procuraria. Agora vai ser em breve. Você não vai ser tão solitário em breve. Eu sinto muito por não ter dito olá quando você veio me visitar. Não uma, 2 vezes. Não há perigo. Em breve você vai finalmente poder brincar com as outras crianças. Vou tentar fazer meu porão ainda mais aconchegante do que antes. Sem abraços felpudos, Senhor Urso. Obviamente essa carta é falsa e soa quase corrompida. Mas, ainda assim, gostaria de agradecer o indivíduo que enviou, embora ele precise de algumas aulas de gramática. Só de ler essa carta, fiquei meio assustado. E é por causa dela que agora estou cheio de interesse em continuar meu blog. Acho que é engraçado tentar investigar os mistérios que eu sempre me questionei sobre. E eu contei sobre tudo isso aqui pro meu colega de quarto. Ele achou que essa carta era real e, por uns instantes, me pareceu mais assustado do que eu. Mas depois eu dei de ombros e ele acabou dando também. Quer dizer, quais as chances disso ser real? Como o Sr. Urso saberia que eu fui pra Caledon naquelas ocasiões? Mais ainda, como ele saberia o meu e-mail ou que eu ainda estou interessado em seu porão? Haha, enviei uma resposta ao Return the Bee. Uau, apenas olhando para o endereço de e-mail, você pode dizer que é alguém que lê meu blog querendo me assustar. Não deu muito certo, mas a quem quer que seja, muito obrigado por acender o meu interesse de volta na investigação. Aí ele agradece os fãs que ele tem. Não é engraçado. Bom dia, fãs. Muito obrigada. Vocês são a minha razão de existir. Enfim, ele agradece os fãs e diz que eles são realmente a razão dele continuar. Eu amo como o Elliot faz coisas de adulto, mas ele ainda tem uma mentalidade bem jovem, né? Tipo, ele não querendo admitir que ele ficou com medo desse e-mail, falando: ai, nem deu certo essa pegadinha, tá? Nem fiquei com medo. Mas assim,
eu fiquei com um mini medo e é por isso que eu vou investigar de novo. Mas a pegadinha não deu certo. Nem medo eu tive. Eu tive um mini medo. Mas nem conta, tá? Não conta. Mini medo não conta. Eu sou corajoso. Tá falando que eu não sou? Chuchu. Só um tiquinho, Tá tudo bem ter medo. Quando você começar a pagar conta, você vai entender que medo é o sentimento que a gente mais sente na vida adulta. Não tem como fugir. Sim. Não tem como fugir, Elliot. A vida adulta é só medo, não tem como fugir. Aceita antes, é mais fácil. A 7ª atualização veio só em janeiro de 2011. O Elliot conta que ele estava muito ocupado, né? Não só com estudos, mas com festinhas também. Pra sorte do Elliot, como ele faz muitos anos em poucos meses, daqui a pouco ele já tá com 21, já tá podendo beber. Porque na gringa é com 21, quer dizer, no Canadá será 21? No Canadá? Com quantos anos pode beber no Canadá? 18! 18. Tá, daqui a pouquinho vocês vão ver que daqui a pouco ele tá fazendo 20. Então, já tá podendo beber. Enfim, agora que ele tá de férias, ele voltou a se interessar pelo caso. Ele voltou pra casa no fim de dezembro, começou a comemorar, né, as festas de fim de ano com amigos e familiares, mas o sentimento festivo não estava dentro dele. Ele estava tentando estar presente, mas aquela investigação era a única coisa que ele tinha na cabeça. As fitas eram a única coisa que ele tinha na cabeça. Ele diz que elas se tornaram uma maldição na vida dele, porque ao mesmo tempo que ele quer saber mais, ele só queria conseguir esquecer tudo. Ele detalha bastante, né, o estado que a saúde mental dele tá no momento, e depois termina o parágrafo falando: se você não pulou isso aqui, se você não pulou meu desabafo pra ir direto pra parte interessante do texto, obrigado. Ai, gente, tadinho, ele só queria desabafar. Bom, então o Elliot liga pro ex-policial Wilson e combina com ele de ir numa delegacia ver o resto das fitas. Chegando lá, o Wilson insiste: amigo, você quer realmente ver isso aqui? Tipo, segue sua vida, vai tomar umas brejas com seus amigos da faculdade. Não vamos ver coisa de criança morrendo, não. Aí o Elliot: não, eu preciso assistir e eu quero pôr um ponto final nisso aqui. E eu quero ver. Eu fico me perguntando se ele realmente queria assistir pra ter um sentimento de fechamento, ou talvez seja pra ter conteúdo pro blog. Por quê? Ele mesmo fala: eu não tô postando nada porque eu não tenho o que postar. Então assistir as fitas é um motivo válido pra ele escrever alguma coisa no blog. E pelo jeito, nesse blog ele tem fãs, ele tem atenção, ele tem pessoas perguntando por ele, falando de como a escrita dele é boa, de como eles querem saber. Então, quem sabe ele tá usando isso tudo pra suprir uma carência que ele sente? Não sei, tô jogando aí no ar, vocês pensam o que vocês quiserem. É que assim, ficar querendo assistir fita de criança morrendo, não acho que é normal, entendeu? Não me convence que é normal. Tipo, a gente tá lendo sobre isso. Também não consideraria super normal, mas é ficção. Tá. Ou não. Quer dizer, calma, já explico. Bom, é tipo uma historinha de terror. Então, eu não tô sendo hipócrita, né? Não tô sendo hipócrita. Enfim, o Elliot topa e o que ele assiste nas fitas é o seguinte: A Adega do Senhor Urso, episódio 30. Esse episódio se passou em uma floresta ao anoitecer, o que dificultou um pouco a visão, especialmente considerando a qualidade do filme. Uma marca registrada de qualquer coisa da Caledon Local 21. O vídeo começou com a câmera sendo segurada nas patas do Sr. Urso, apontando ela para si mesmo. Aquela máscara de urso parecia mais sinistra nas sombras das árvores. A inconfundível voz abafada falou: Olá, crianças! Hoje farei uma coisa maravilhosa com meus amigos. Vou levar eles para uma terra distante, onde certamente serão muito felizes. O Sr. Urso virou a câmera para mostrar um quadriciclo com um trailer acoplado. Mas o que mais se destacou foi que o trailer continha 7 crianças imóveis deitadas lado a lado. Esta é a primeira carga, mas logo chegarão mais. O Sr. Urso se virou e apontou a câmera para uma grande lona estendida no chão. Ele levantou a lona, revelando um grande buraco que devia ter uns 4 ou 5 metros de altura e largura. O resto do episódio consistiu no Sr. Urso pegando cada criança e a jogando no buraco. Perguntei ao Wilson se elas estavam mortas, ao que ele balançou a cabeça e respondeu: ainda não. Logo, todas as crianças estavam no buraco.
Algumas estavam em posições meio tortas por terem sido jogadas lá dentro, mas continuavam inconscientes. A vitamina C certamente ajudará essas crianças na grande jornada que as esperam, mencionou o Sr. Urso, enquanto passava a câmera em direção a várias garrafas de gasolina que estavam ao lado de um arbusto. A câmera deu zoom nas garrafas enquanto o Sr. Urso cantarolava, antes do episódio terminar. Wilson me revelou que essas eram 7 das 16 vítimas encontradas queimadas. A gasolina foi o que o homem que interpretava o Sr. Urso usou para incendiá-las. Um poço cheio de crianças queimadas. Quem faria uma merda dessas? Aquela sensação de pavor me invadiu mais uma vez quando percebi que eu podia ter sido uma daquelas crianças. O Wilson então me explicou que ele havia mentido anteriormente. A outra fita confiscada pela delegacia de polícia de Bramaleia, aquela que a gente tinha ido anteriormente, de fato funcionava e continha a filmagem da queima real. Entretanto, ele achou que eu não conseguiria lidar com a natureza perturbadora e gráfica do episódio. E sabe de uma coisa? Talvez eu não conseguisse mesmo. Eu nem quero ver o episódio. Por enquanto, estou satisfeito, mas preciso de um tempo para me recompor. O fato é que o homem que comandava o Caledon Local 21 ainda está por aí. Tão complicado, né? Não tem muito nada de novo aqui, só é meio perturbador saber que o Elliot teve permissão de assistir isso. Não entra na minha cabeça que ele poderia estar vendo isso. Ele merecia uma vida normal na faculdade, hackeando os outros, sei lá, que faz engenharia da computação, teclando, tipo... Isto. Sistema do banco caiu, pode entrar. Enfim, ele merecia uma vida normal e não ficar prolongando esse trauma. Prolongando e aumentando, né? O trauma tá só aumentando vendo essas fitas. Num dia qualquer, depois de meses que o Elliot não dava mais notícia, o seguinte post é feito no seu blog. Era uma vez um garoto chamado Elliot. Elliot era um garoto inteligente que adorava brincar com seus amigos. Um dia, ele assistiu um adorável programa de televisão sobre um urso e suas amigas crianças. As crianças gostavam de ajudar umas às outras, como boas crianças devem fazer, mas também amavam o urso. O urso adorava as crianças, pois elas eram muito boas em ajudar ele. E o anjo caído? As crianças e o urso queriam brincar juntos para sempre com a ajuda do seu amigo anjo, mas o anjo caído precisava de ainda mais ajuda, então as crianças tiveram que fazer o sacrifício final, porque é isso que os amigos fazem, Elliot. Eles ajudam uns aos outros. Ajude-nos, Elliot. Queime conosco, Elliot. Eu quero você, Elliot. Ele quer você, Elliot. Volte para o meu porão. Por favor, com açúcar e glacê por cima, Sr. U. E assim, nenhum outro post é feito por um tempo. Somente em abril de 2011 que temos a 9ª e última atualização. Esse post é um pouco mais gráfico do que a gente viu Talvez esse eu não conheça. até aqui. Não é nada muito gráfico, mas se você é mais sensível, eu recomendo que você pule essa parte ou saia do vídeo aqui. Eu queria atualizar mais. Eu realmente queria. No entanto, determinadas circunstâncias têm me desligado de toda a coisa do Caledon 21. Eu recebi, desde então, centenas de e-mails sobre o meu blog. E fui até mesmo contatado por uma revista para falar sobre a minha história. Mas agora é hora de colocar as coisas a limpo para todos vocês. Onde eu estive por um ano inteiro? A história da Caixa de Pandora é verdade. E eu a abri. Eu a abri em junho do ano passado, quando assisti aquela fita na posse da polícia de Bramaleia. Outro assunto que eu gostaria de abordar é o número de piadas e e-mails falsos que eu tenho recebido de pessoas que afirmam ser o Sr. Urso. Só temos duas opções aqui. Ou alguém tá sendo muito sacana, hackeando o blog dele. Hackeando o blog dele? Será que é algum colega da engenharia da computação? Enfim, alguém muito sacana que tá hackeando o blog dele, fazendo essas coisas pra assustar ele, ou é realmente o Sr. Urso? Agora, o Sr. Urso saberia invadir um sistema? Acho que não. Talvez ele seja meio paranormal. Aí fica um pouco mais interessante, talvez. Ai, sei lá. Me deu um negócio de pensar que ele tava usando esse blog pra desabafar. E aí, o cara que ele tem medo invadiu o conteúdo pessoal dele pra fazer uma ameaça. Invadiu o diário dele. Imagina você tá usando um diário pra desabafar de alguém, aí a pessoa pega o seu diário e manda o recado. Aí você vai ler e tá lá o recado da pessoa. Ele também fala que estão flodando a caixa de mensagens dele, né, com e-mails vindo de uma pessoa que se diz ser o Sr. Urso.
É que a história viralizou muito, não só aqui no Brasil, como lá fora, né? E aqui na minha cabeça eu fiquei imaginando a Marta do Bebê Rena, sabe? Tipo, meio obcecado, assim, querendo a atenção da pessoa o tempo todo, marcando sua presença todos os segundos, sem dar um momento de respiro. Ou pode ser a galera zoando com ele também. São muitas possibilidades. Não vamos saber essas respostas. Fica mais a seu critério. O que você acha? Depois de algumas semanas em silêncio, eu decidi pedir ao Mitchell Wilson se eu poderia ver o que havia naquela fita infame que ele havia me falado. Eu não sei porquê. Eu apenas senti que vendo essa fita me daria algum fechamento. Obviamente, o Wilson estava relutante em me mostrar, mas eu era persistente. Ele me fez uma oferta. Se eu ainda estivesse interessado quando completasse 20 anos, ele me mostraria a fita. Não sendo capaz de fazer muito mais, eu apenas esperei. Até o momento de eu completar 20 anos em junho, quando eu ainda estava definitivamente interessado em ver a fita. Gente, como que ele tá fazendo 20 anos? Não faz sentido. Eu tentei. Eu desisto de tentar entender a idade desse menino. Ele tá envelhecendo muito rápido. Que isso? A história começou em 2009, tá acabando em 2011. Começou com ele tendo 15 ou 16. Como que ele tá fazendo 20 anos? Não faz sentido. Eu fui pesquisar no Reddit, sabe? Pra ver se outras pessoas estão com essa dúvida sobre a idade do menino. E realmente elas estão. Não fui só eu, tá bom? Eu não tô enchendo o saco à toa. Não tô enchendo o saco do Elliot à toa. Tô enchendo o saco um pouquinho, por quê? Já que ele tem fãs, ele precisa de hater também. Todo mundo que tem fãs tem hater. É o equilíbrio. Alguém tem que fazer esse papel. Se não tem hater é porque não tá famoso ainda. Tá, Elliot? Tô te dando a sua fama. Eu liguei pro Wilson e ele admitiu que esperava que eu fosse esquecer da fita. Mas eu não ia aceitar um não como resposta. Você realmente não precisa ver essa fita. Ele ficava me dizendo, mas eu tinha necessidade de vê-la e ponto. Então ele me convidou pra ir pra Baleia numa segunda-feira à tarde. Depois de ter visto todos os filmes de Jogos Mortais e um vídeo de matadouros de animais na minha aula de ética, eu tinha certeza que seria capaz de lidar com o que aquela fita poderia provocar em mim. Como eu era otimista. O Porão do Senhor Urso, episódio 31. Quando Wilson foi buscar a fita, o oficial encarregado da sala de provas balançou a cabeça para mim, seu rosto dizendo: "O que você tá fazendo?" E o Wilson explicou que essa fita incluía o último episódio conhecido do Porão do Senhor Urso. Por motivos óbvios, supus que estaria vendo o destino das crianças e comecei a sentir aquela sensação de pavor. O episódio começou dentro de uma floresta, como nos episódios anteriores. Demorei pra perceber isso porque era noite. As árvores e as folhas pareciam formas dançantes na escuridão. Um fraco brilho de luz estava presente ao lado direito da tela. Não havia qualquer áudio aparente. Parecia ser uma noite de ventania e, mesmo assim, as árvores não faziam qualquer barulho. Lentamente, a câmera começou a se deslocar para o brilho, revelando fumaça subindo de um buraco, com a ponta das chamas saindo da parte superior desse buraco. O Wilson fez uma pausa nesse ponto. "Você tem certeza de que quer ver isso?" ele me perguntou. Eu insisti que sim, apesar de uma voz na minha cabeça dizer para eu parar. O vídeo continua, o cinegrafista move-se em direção ao buraco, mostrando um poço de fogo. Este foi o buraco que eu tinha visto no episódio anterior, só que dessa vez estava cheio de formas. Eu podia ver essas formas se movendo, vibrando, agitadas. E algumas já imóveis. Eu sabia perfeitamente o que elas eram. A câmera começou a se ajustar à luz e carne queimando, vermelho, preto, um borrão de movimento e cores surreal. Eu gostaria de poder esquecer o que eu vi, mas você não consegue esquecer uma cena como essa. Este não era um filme de terror, era realidade. Seres humanos sendo mortos de maneira horrível, e um destino que eu poderia potencialmente ter vivido. O vídeo de repente corta para o alvorecer, a câmera posicionada agora mais longe do buraco. O fogo tinha acabado. No entanto, ainda havia fumaça fumegante. Uma figura aparece. Reconheci imediatamente a roupa do Senhor Urso colocada no chão, vazia. Ela parecia tão inanimada. A roupa foi posicionada em uma forma de cruz. O cinegrafista fez uma volta em torno do terno, tratando-o como um artefato estimado. Colocado à frente da fantasia havia um sinal, em letras vermelhas corajosas. Estava escrito INRI. O cinegrafista voltou para uma das extremidades da fantasia, ampliando na cara do urso. E, assim, o episódio finalmente termina. Significado de INRI. Durante a crucificação de Jesus, no alto da cruz, acima do seu corpo, havia uma tabuleta com 4 letras, INRI. Em latim, Iesus Nazarenos Rex Iedom. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Saquei.
Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você pode encontrar um monte de coisas terríveis na internet, mas eu nunca tinha visto nada assim. O Wilson perguntou se eu estava bem e eu respondi com um trêmulo sim. Assegurei-lhe de que eu estava bem e que o vídeo me deu algum fechamento ao longo de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante em mim, mas deixou por isso mesmo. Eu tive pesadelos por semanas. E acabei desistindo. Eu não me importava mais com a coisa toda. Um homem doente queimando um bando de garotos vivos, atraindo-os com um canal de TV para crianças falso. Eu poderia ter sido uma das suas vítimas, mas eu ainda estou aqui. Acho que eu deveria ser grato, mas eu me sinto culpado. Eu ainda estou aqui apenas por o quê? Pura sorte? 10 meses depois do último post, estou de volta. Mas agora, preciso acertar outra coisa. Meu e-mail foi inundado com mensagens, com pessoas que pediam mais detalhes, outras perguntavam se eu podia enviar as fitas, e outras mais me enviavam e-mails afirmando seu Sr. Urso. Em primeiro lugar, nem mesmo eu, envolvido no caso, posso obter as fitas, pois elas são A, provas da polícia, e B, eu não tenho nenhuma ideia de como rodar VHS no computador. Agora, para as pessoas que fingem ser o Sr. Urso, vocês não estão me enganando. Quando existem dezenas de pessoas que fingem ser a mesma pessoa, isso não funciona. Eu mesmo vi um Caledon Local 21 falso no YouTube, que é legal, mas não é real. Ainda mais irritante é o fato de que alguém hackeou minha conta só pra colocar algum poema demente sobre mim neste blog. INRI, postado logo acima dessa atualização. Eu vou deixá-la aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês. Conta tem um administrador do site sobre isso e ele me disse que foi postada no Dia das Bruxas. Ai, que assustador. E anexado ao e-mail pindecommu@al.com, que eu assumo que é outro e-mail de piada. Eu me sinto melhor com o episódio 31 agora, mas as imagens que eu vi ficaram comigo por um tempo. E quero fazer uma última jogada. Vou entrar em contato com o Mitchell Wilson novamente. Espero conseguir assistir as outras fitas na posse das outras delegacias. Vou tentar atualizar vocês assim que eu puder. E tenho certeza que isso não vai demorar um ano de novo. Obrigada a todos que ainda leem esse blog. Elliot. Só que depois disso, ele nunca mais voltou. Caledon Local 21. E esse foi Olá, o fim. Crianças. Ou não? Em breve vamos ter novos episódios. Então não esqueça de voltar por aqui. E quem sabe, faremos novos amigos também. E lembre-se, o Sr. Urso te ama. Pra mim essa história tinha muito potencial e eu espero que eu tenha deixado ela interessante de acompanhar, mas a real é que a trama em si é bem curta e simples. A gente descobre o que acontece com aquelas crianças logo no começo e o resto todo é meio que uma enrolação, mas tem um mistério, tem as fitas, então por mais que a gente não descubra muitas coisas, os detalhes que a gente ganha das fitas são interessantes. E por isso que eu quis trazer 1999 pra cá, porque eu acho que é uma creepypasta que é um clássico, que ficou muito famosa na época, e essa parte das fitas é sensacional. Tanto que teve trabalhos de fãs, teve até uma série no YouTube com vários atores e tudo. Mas enfim, curiosidade aí pra vocês verem como 1999 ficou bem famoso. Eu não quis falar antes pra não quebrar o clima, mas eu achei a narrativa muito apelativa, sabe? Ficar o tempo todo falando das crianças mortas. Pra vocês entenderem, vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu gostava bastante de jogar FIFA Street com os meus primos. Pra quem não conhece esse jogo, é futebol de rua, então pode tudo. Só que não é que eu era ruim, eu só não era melhor, mas eu queria ganhar. Então o que eu fazia? Carrinho, 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 carrinho. Só dava carrinho. Aí quem tava jogando comigo se irritava, começava a me chamar de apelona, perdia a bola e eu fazia o gol. Eu tava sempre ganhando, sim, mas eu me tornei uma jogadora boa? Não. Justo. Não, na verdade eu deixava a experiência péssima pra todo mundo. Se pergunta hoje pro meu irmão, o que você acha da época que você jogava FIFA Street com a sua irmã? Memórias boas, nostálgicas? Vai começar a sair espuma da boca dele. Ai, filho da puta, o carrinho maldito, eu não parava com o carrinho. É um assunto que provoca muita raiva nas pessoas que jogavam FIFA Street comigo. Eu não sei como eu não fui proibida de jogar. Eu sinto que foi isso que o Elliot fez. As crianças mortas era o carrinho dele. Criança morta é horrível. É óbvio que vai incomodar. Ninguém vai ficar escutando isso e falar, ah, suave. Incomoda. Agora, só falar disso não basta pra história ser boa. Ou assustadora. Agora eu queria ver o Sr. Urso numa partida de FIFA Street com a minha versão miniatura. A gente já tinha resolvido esse problema. Há muito tempo ele já teria se matado. Mas foi o que eu falei. 1999 é um clássico das creepypastas. Eu vi que muita gente que tá acompanhando aqui pelo canal não conhece creepypasta. Tem muita gente que já conhece tudo que eu já trouxe aqui, mas gosta da forma que eu conto. Obrigada.
Obrigada, fãs. Como é bom ter fãs. Mas tem muita gente que não conhece creepypasta e eu quero trazer as clássicas, sabe? Essa eu acho que era importante vocês... Bom, acredito que ela terminou de contar e vamos agora às coisas que eu sei sobre essa história. Como eu disse pra vocês, eu e o Felipe foi as pessoas que trouxeram primeiramente essa história no Brasil. Fora já tinha outras que trouxeram. Se eu não me engano, foi até o Mr. Creepypasta. Como vocês podem ver, o começo da história ela tem um potencial muito grande. Ela não citou a parte do Booby, porque provavelmente foi deletado da história original. A original mesmo. Como eu disse pra vocês, a história original se passa com Pokémon, né? Mudaram pra Chaves, porque fizeram a parte brasileira e tudo mais. E ela tem todas essas partes que chegam até aí onde aconteceu isso que ele viu com a filmagem. Só que infelizmente eu vou ter que falar pra vocês que a partir da parte que ele foi ver as fitas com o pai dele já não é mais canônico. Não, digamos, não canônica, tipo... Digamos que o cara soltou a primeira parte da história, sem pretexto nenhum, e alguém, no caso um outro fã, fingiu ser ele e continuou a história. Então toda essa história que a gente viu até agora não é canônica. Como você sabe disso? Eu narrei tudo isso. Se eu não me engano, o Felipe também narrou tudo isso. E o dono da história, o verdadeiro dono, chegou na gente e falou: olha, você pode apagar os vídeos? Pra mim, ele disse, a história não é... Essa história foi alguém que reescreveu em cima da minha história. A primeira parte, até tal parte lá que eu falei pra vocês, que é a parte antes das fitas, é minha. A partir disso, não é mais meu. E eu não quero mais deixar esse conteúdo na internet. Então eu gostaria que apagasse. Mas como tudo que é postado na internet acaba não sendo apagado... Desculpa, eu bati no microfone. Como tudo que é postado na internet acaba não sendo apagado, a história acabou não sendo apagada. Então tem toda essa história rolando aí. Só que o estranho é que ele começou a avisar pra nós youtubers apagarmos a história completa, porque senão ele dava strike. Então eu achei muito agressivo você dar strike, tipo, apaga ou eu dou strike. Ele não se ameaçava, ele até falava, eu chego aqui pelo e-mail pra pedir por favor porque você apague. Caso você não apagar, eu vou dar strike. Então pelo menos ele avisava. E eu achei muito agressivo isso. E eu falei, tá, a história é muito boa. Ela tem esse começo. Talvez expor essa parte dele explicando o que aconteceu, por que ele pediu apagar a história, que clonaram a história dele, entre aspas, seria interessante. Será que eu consigo uma conversa com ele por texto mesmo, pra poder postar no canal aqui e mostrar? Eu tentei. Ele nunca me respondeu. Aí depois eu comecei a pensar muito na história de 1999, paguei todos os vídeos, não deixei nessa primeira parte. Algumas pessoas deixaram a primeira parte no YouTube. Por testes, eu resolvi postar essas partes em outro canal do YouTube e realmente ele foi lá e deu strike. Então realmente ele queria eliminar as primeiras partes da história, eu acredito que elas não existem mais. A exata parte, tanto que ela não falou do Booby. E o Booby eu lembro exatamente, era um ketchup, uma lata de ketchup e uma mãozinha que ficava fazendo assim. E... começou a vir a parte estranha, que eu comecei a pensar, mano, o que pode estar acontecendo com isso? Eu fiz várias pesquisas sobre coisas que aconteceram em Caledon, como eu não estou lá, não tem como saber, mas parece que essa primeira parte pode ter sido realmente algo que aconteceu. Por quê? Porque além do cara fazer as pessoas sumirem todas que postaram a história dele, inclusive de canais grandes, gringos, fazendo as pessoas apagarem a história dele, parece que tem uma série que se chama Channel Zero, que era da Amazon Prime. A Channel Zero, ela fez um vídeo em cima de Kendall Cove, que é uma creepypasta, uma série, né? Uma temporada em cima de Kendall Cove, que ficou bem legal, uma temporada em cima da Casa Sem Fim, que é outra creepypasta, e uma temporada em cima da creepypasta da escada, só que eu não sei se eles lançaram, eu não assisti. Parece que a Channel Zero entrou em contato com o verdadeiro dono e falou, cara, podemos criar uma série em cima de 1999? E ele negou. Imagina quanto dinheiro ia cair na mão desse cara pra fazer uma série em cima de 1999 e ele negou. Por que esse cara negou? Essa dúvida fica na minha cabeça até hoje. É só uma suposição que Channel Zero entrou em contato com ele, isso foi postado no Reddit, não é nada provado. Mas entra todo esse mistério do porquê ele fez isso. Se a gente elimina toda essa parte que foi enrolando de fitas, explicando tal e tal, a gente percebe que até outro escritor, pela maneira que ele entrega meio forçado as coisas, igual a Natália falou. E isso o que torna a história mais interessante. Tipo, por que ele quis eliminar todas as provas da história? E o que sobrou foi só o que o não verdadeiro Elliot escreveu, e eu posso afirmar isso pra vocês.
esse resto da história não é canônico, foi só um cara que se apossou da história e tentou terminar. Então, não é verdade. O verdadeiro final dessa história a gente nunca sabe e talvez a gente nem saiba o começo. Porque eu não tenho mais os vídeos. Mas era uma história sinistra, tem uma base para ser real e como a gente observou em volta em alguns lugares aí, pode ser que ela seja verdade. Bom, muito legal lembrar dessa história. Ótimo vídeo da Natália Greco, não sei o seu nome. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo opinando um pouco sobre em cima disso. Bom, obrigado a todos então. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem.